Olá! No vídeo de hoje vamos fazer uma resenha, um comentário sobre o filme Os Porcos e a Reza. Provavelmente, se você estiver assistindo esse vídeo, né, o motivo para isso é que você pode ser um candidato para o vestibular da UESB 2024. Se você for fazer essa prova, desejo boa sorte, que você tenha sucesso na sua resolução de questões. Os filmes e os livros, eles podem influenciar de uma forma muito interessante para essa instituição, que é sugerir possíveis temas de redação. Esses filmes e livros que a cada ano são publicados e são sugeridos, orientados para que o candidato que vai fazer essa prova faça essa leitura, pode repercutir na prova de linguagens, na prova de humanas, e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse filme chamado Os Porcos e a Reza. O que a gente precisa considerar desse filme? Né? O que é relevante, o que é importante? Seus diretores, Rogério Luiz Oliveira e Felipe Brito, são os responsáveis, né, pela produção desse filme chamado Os Porcos e a Reza. Esse filme é do ano de 2020, portanto não é um filme antigo, é um filme que eu posso dizer, né, que se trata de um filme recente, tem pouco tempo que foi produzido. E se a gente analisar a história dos filmes da UESB, a gente vai ver que tanto os livros quanto os filmes, né, as pessoas que têm a autoridade, a possibilidade de escolher, têm priorizado autores, têm priorizado cineastas brasileiros, baianos, ou até mesmo das cidades que envolvem essa universidade. Em outros anos, por exemplo, tivemos escritos, né, e escolhas como o caso de Anésia Cauaçu, que é de um escritor jequiéense, e desta vez tivemos um filme que ele é produzido na cidade de Jequié, uma das cidades, né, que tem campus da instituição UESB. Acredito que este tenha sido um dos critérios para a gente entender o porquê da escolha desse filme. E aí esse filme ele vai ser ambientado, a primeira leitura é que a gente observa, o filme ele é ambientado num ambiente que é um ambiente semiárido, seco, uma das versões, né? Dos recortes que a gente tem dentro da realidade do Nordeste. É claro que nem todo o Nordeste ele é semiárido, nem todo o Nordeste ele se aplica ao bioma da Caatinga. Isso é algo que é importante salientar e que eu, como professor de geografia, sempre gosto de salientar isso. E é claro que cada um vê com os olhos que tem. Um professor de língua portuguesa, de literatura, talvez veja muitas outras coisas nestas obras que um professor de geografia não vê, né? Eu tive a oportunidade de conversar com um professor da área de artes que viu uma série de coisas, uma série de leituras num filme como esse que eu não vi, mas que ele, com a sua formação acadêmica, pôde ver. Então, é aquela coisa, cada um vê o mundo com os olhos que tem. Vamos ver o que é que Vinícius consegue ver nesse sentido. Né? A gente tem uma ênfase nas questões regionais, uma valorização da cultura local, uma valorização da realidade de Bahia, né? Do que é Nordeste, ou quiçá do que é Jequié, uma cidade que tem essa história como uma típica cidade brasileira, né? De ênfase em atividades econômicas do setor primário, como a agricultura, como a pecuária, e no caso de Os Porcos e a Reza, a gente tem figuras que são trabalhadores da zona rural dessa cidade, homens, né? E também tem mulheres protagonizando nesse filme, que embora ele seja curto, mas tem, né, uma mensagem muito relevante aí. Uma delas que chama mais atenção é a figura da Dona Ni, uma senhora já idosa, né? Para mim é o ponto alto dessa produção, é o depoimento em meio ao desenrolar daquela rotina, né, em um recorte de Nordeste seco, semiárido, né, que esse nordestino, né, como diz na literatura, é antes de tudo um forte. E a Dona Ni traz um depoimento que eu diria ser o ponto forte. No depoimento desta mulher, ela traz
Eu sou uma mulher de mais de 80 anos, 84 anos, e eu faço as minhas próprias coisas, eu sigo a minha rotina, eu trabalho, eu rezo muito, eu tenho muita devoção, muita fé, né? Nesse momento, muita gente que assistiu ao filme entende aí uma abordagem sobre a questão da religiosidade, né? O povo nordestino como um povo de fé, como um povo religioso. No seu discurso, ela traz um depoimento de que ela tem muita coisa pela fé, muita conquista pela fé, né? Aquela lógica do eu tenho comida porque eu tenho essa fé que me move, que me sustenta até aqui. Estamos sujeitos a passar por várias coisas na nossa vida, mas eu rezo para Jesus, para Nossa Senhora, para os santos, todas 6 horas da tarde. Então eu vejo aí, isso me lembra também, nesse momento que eu assisti ao filme, isso me lembrou muito uma análise que a gente fez aqui mesmo no canal do Já Indica, que foi do maravilhoso filme Central do Brasil, né? Uma obra-prima do cinema brasileiro pela crítica mundial. E eu acho que um dos pontos fortes de Central do Brasil, né, depois que tem aquele contexto das grandes cidades, né, e tem o desenrolar do filme traz o espectador para conhecer parte do Nordeste e vai mostrar a questão da fé, da religiosidade, né, a questão daquela lógica que o nordestino não desiste, que ele segue em frente, que ele é sustentado pela sua fé, né, em Jesus, em Nossa Senhora, nos santos padroeiros de cada cidade. E também fica claro no filme, né, a questão de quem é que trabalha, quem é que está envolvido nessa produção, né? Eu vejo com os olhos que tenho, né, na minha perspectiva, a questão da agricultura familiar e também uma agricultura de subsistência. O que é agricultura de subsistência? A agricultura de subsistência é um termo muito utilizado em provas e que faz referência à questão da produção para o seu próprio consumo, né? Tem um depoimento de um dos personagens desse filme que ele traz assim, né, no seu depoimento: eu fui criar porcos para enricar, mas nunca enriquei. No entanto, eu crio porcos. Então ele traz uma realidade de expectativa de prosperar, mas esse pequeno produtor que está numa lógica de um sistema familiar ou de subsistência não é tão simples. Isso por quê? Porque a gente tem um histórico desigual, a gente tem uma história de lutas no campo. Aliás, no decorrer dos vídeos que nós vamos publicar, a gente vai fazer um vídeo para cada filme da UESB. Você vai ver também que tem aspectos a serem observados em comum entre um e outro. De cara, quando eu olhei, eu pensei, todos parecem versar sobre a luta, né, desses homens do campo, a luta desses personagens que estão no campo, seja na agricultura, seja na pecuária, seja no extrativismo, esse trabalhador, esse cidadão do campo, e o filme traz isso, traz essa dinâmica, né, esse recorte, essa paisagem que é esse ambiente semiárido que inspira tanto a produção literária, os livros, a poesia, a literatura, a música, o cinema, e essa é a nossa análise aí desse primeiro vídeo, tá? Muitas outras pessoas fazem outras leituras, né? Em relação até o título, eu tive a oportunidade de assistir também críticas dos produtores e eu acho que a nossa perspectiva aí está próxima do que nós esperamos que você também possa contemplar na leitura desse vídeo. Muito obrigado pela atenção no vídeo de hoje. Um beijo e não deixe de assistir o nosso próximo. Tchau, tchau!